assustadora, uma história baseada em fatos reais que tá concorrendo, junto com Ainda Estou Aqui, a melhor filme internacional no Oscar. Esse vídeo contém spoilers e conteúdos sensíveis. Uma mulher é abandonada pelo seu marido e não tem a menor ideia do que aconteceu com ele porque ele foi lutar na Primeira Guerra. Aí, ela trabalha numa fábrica em que ela é costureira e quando ela é despejada da própria casa, que ela não conseguia pagar, ela escreve uma carta e vai pedir ajuda pro dono dessa fábrica, que herdou essa fábrica da família. Ele acaba tirando o proveito dela, ela engravida desse cara e quando ela implora pra ele casar com ela, depois que o marido dela, Peter, volta da guerra com o rosto completamente transformado, como se ele fosse a personificação de um monstro, ela recusa ele e fala: olha, eu tô grávida, eu tô com outro carinha, tenho uma outra vida, você sumiu por um ano e não me falou nada. A mãe desse carinha, que é o dono da fábrica, rejeita ela de uma maneira extremamente rude, no mínimo, e começa todo o caos na vida dessa garota da agulha, grávida, e isso condenava ela a uma vida miserável na Dinamarca e em Copenhague naquela época. Agora, desempregada, volta pro marido, que tem, assim, uma bagagem assustadora, tá morando num fim de mundo absurdo, expressionista, preto e branco, e algo que o diretor fala que essa miséria tão profunda pode ter uma força estética muito bonita também, e isso é algo que a gente vê muito claramente nesse filme. Essa menina tenta, com uma agulha, e olha, essa é a parte menos assustadora do filme, tá? Ela tenta tirar esse bebê de dentro dela, não consegue, é resgatada por uma mulher que parece ser, assim, um anjo na vida dela, e que fala: olha, você vai ter esse filho, mas você não precisa ficar com ele pra ele não ter uma vida tão ruim quanto a sua. Você pode dar ele pra mim, que a gente vai entregar esse bebê pra pessoas boas. Isso é a melhor coisa que você pode fazer. Mas ela tava de volta com o Peter, e ele acaba se apaixonando por esse bebê na medida que ele nasce. E ele fala: não, é um presente, você tem que ficar com ele. Mas ela foge, vai pra casa dessa mulher que ajudou ela naquele momento que ela tentou fazer aquilo, entrega o bebê extremamente culpada, extremamente arrependida. Gente, essa mulher, que tem uma filhinha chamada... Filhinha, que a gente também não sabe se é filha exatamente, chamada Irena, ela tinha esse negócio dentro de uma loja de doces de pegar bebês de mulheres que, como a Caroline, eram pobres e não podiam dar uma condição de vida para essas crianças e eram a personificação da crueldade daquele momento, e da pobreza e da injustiça. Ela falava para essas pessoas que a melhor coisa que elas poderiam fazer era entregar o bebê para ela, porque ela daria esse bebê para uma família que pudesse cuidar desse bebê e dar uma boa qualidade de vida, uma família de médicos e advogados, enfim. Só que ela matava os bebês. E basicamente esse filme se desenrola quando a gente descobre isso. Na verdade, a gente descobre isso já mais pro final, e assim, é um choque. É um choque, na verdade, também descobrir que esse filme é real. Mas enfim, hoje vamos falar deste susto cinematográfico aqui no nosso Cineclube, episódio 2. Vem comigo! Como sempre, tenho anotações que eu vou abrir agora. Esse filme é dirigido e escrito por Marcus van Harn, com o seu co-escritor, Lini Langberg. O Marcus é o seguinte, ele é um carinha lá que nasceu, ele nem é dinamarquês. A partir do momento que nasceu o primeiro filho, essa história que é um clássico, lá, pelo menos, ele ficou inclusive chocado como, tipo, essa história nunca tinha um filme e nunca foi contada dessa forma e nunca foi conhecida tanto mundialmente, porque é uma história absurda. Ele, enfim, tem essa história medrosa na cabeça dele, medo de dormir por causa disso, desde que o primeiro filho dele nasceu. E aí ele pensou: preciso fazer um filme, e ele já tinha vontade de fazer um terror, que na verdade é um crime, que na verdade é, enfim, uma temática que ele desenvolveu de uma forma bastante subjetiva e bastante performática, mas também às vezes documental. Ele fala em entrevistas que ele teve a vontade de contar uma história real a partir da realidade do sentimento e não necessariamente de todos os fatos. Então essa história que seria sobre a Dagmar, que é essa mulher que nesse período pós-guerra simplesmente acabava com a vida dessas mini crianças, bebês, ele pega a perspectiva da Caroline, que é uma dessas mães que teve confiança nessa senhora para entregar o bebê para ela. E ele pega essa história, se inspira
na vida da mulher que eventualmente, a Caroline, que vai entregar a Dagmar para a polícia a partir do momento que ela tem a vontade de ter o bebê dela de volta e começa a suspeitar o que ela fazia com os bebês. Mas, no filme, esse diretor e o co-escritor e a produtora também, que foi uma pessoa que deu a ideia dele de desenvolver esse horror nesse sentido, no filme a gente só vê a Dagmar a partir mais ou menos da metade, e ela tem uma relação muito forte com a Caroline a partir do momento que, quando a Caroline entrega a bebê dela pra ela não tem pra onde ir, e ela é abrigada na casa dessa senhora pra amamentar a criança que vive com essa senhora, que é a Irina, que já tem, tipo, 6, 7 anos. Essa criança, que quando a Dagmar é presa, a Caroline, num fim que aquece pelo menos um pouco o seu coração tão destruído durante o filme, é adotada pela Caroline, entendeu? E aí elas voltam a ser juntas. Porque a Caroline é uma personagem que sofre uma lapada atrás da outra, mas que não desiste de acreditar que ela pode ter uma vida melhor, por mais que seja um filme que explore tanto a crueldade que é um ciclo de coisas ruins acontecendo uma atrás da outra e como a psique dessas pessoas pode mudar a partir do tanto que elas enfrentam injustiças e a partir do tanto que elas sofrem com a própria realidade da vida delas. E nos fazem nos perguntar e passar a mensagem de quando acontecem coisas muito brutais no mundo, qual que é a brutalidade dos nossos personagens, das nossas personas, das pessoas que vivem na sociedade, sabe? Tipo, sei lá, agora tá acontecendo o aquecimento global. Nem é aquecimento global mais, né? A destruição climática. O que os grandes líderes estão fazendo versus o que as pessoas pobres estão fazendo, tipo, para sobreviver. E quando começa a todo esse peso atingir as camadas mais vulneráveis da sociedade, sabe? Existe um cinismo no rosto desses personagens, na forma como elas são muito intimamente, profundamente e belamente retratadas, traz uma agonia, uma força dentro de, enfim, a Dagmar, que é pra ser essa personagem horrorosa e que fazia essa coisa, assim, inexplicável com as crianças, mas que é uma pessoa que sofreu na vida toda aquilo exatamente que ela tá causando de mal. Então, quando ela é contestada, ela fala, eu tô salvando essas mulheres de algo que tava piorando ainda mais a vida delas. Tipo assim, a nossa vida é tão ruim, por que a gente vai querer criar mais vida ruim em cima dessa vida ruim para destruir não só uma vida que tá nascendo, mas também a vida que criou essa vida, sabe? Então, tipo, ai, vocês deviam me agradecer, eu deveria ganhar uma medalha por causa disso, ao invés de estar aqui sendo contestada e presa, enquanto todas as mães são representadas ali atrás no tribunal assistindo ela, sabe? E é louco a gente ver a transformação que existe da protagonista, da Caroline, a partir de cada coisa que ela passa. Quando ela tá apaixonada, quando ela tá sozinha, quando ela tá grávida, quando ela entrega a filha, quando a gente acha que ela vai ter uma vida melhor pra depois ela ser completamente despersonificada, assim, destruída, pra daí virar uma mulher bastante fechada e bastante, enfim, plastificada dentro da, eu acho, imagem que a gente tem das mulheres e das pessoas no início da Revolução Industrial que estão ali trabalhando. O diretor até fala dentro de um sistema inglês que ele tenta retratar, que ele achou que era algo que as pessoas iam se identificar, que é muitas pessoas trabalhando dentro de uma fábrica, fazendo um trabalho extremamente rítmico ali, mulheres, crianças, e que tem o mesmo rosto, e que tem a mesma apatia, e que tem a mesma desanimação, e que vivem as suas próprias vidas, apesar disso, sabe? Tipo, por que elas estão vivendo? Por que elas continuam ali? E eu sinto que esse filme é como se fosse um clássico que, tipo, deveria ser sempre estudado e sempre comentado, porque ele parece bastante detalhista e é linda as imagens, assim mesmo, sabe? Eu vi alguns comentários engraçados no Letterboxd de como a miséria é retratada de uma forma bonita, ou tipo, mais um horror que fala sobre a vida das mulheres sendo injustiçadas em 90% da história humana, sabe? Naquela época, pós Primeira Guerra Mundial, o que nascia muito forte era o expressionismo. Então é um filme que brinca muito com isso,
com a arquitetura do que a gente imagina ser Copenhague naquela época. Não necessariamente realista, mas bastante realista emocionalmente, assim, sabe? E com a cor em preto e branco usada num contraste muito alto, na maioria das vezes, e quase como se tudo fosse uma pintura. E quando a personagem tá na janela, ou a personagem tá deitada, ou tem uma criança no canto, ou a posição, o mise-en-scène daquele espaço representando muito a emoção de cada um, e também tem uma brincadeira sempre muito grande com os rostos das pessoas. É como o filme começa e como ele é desenvolvido em vários momentos, assim, não só o rosto do Peter, que é esse marido que foi pra guerra e volta completamente desfigurado, e que é uma pessoa que as pessoas zombam e etc., mas também a mistura do rosto de todas as pessoas. Eu acho que muito para passar a mensagem, na minha opinião, de como não é uma história única, é uma história que representa todo mundo o tempo inteiro, sabe? E eu não gosto pessoalmente de terror, tipo, não consigo assistir, mas eu nem percebi basicamente que o filme era de terror até bem no final, que é quando começa, tipo, a assustar mesmo, assim, que você pensa, meu Deus. Porque parece só, tipo, um registro da crueldade e da miséria, principalmente humana, que por mais que, por exemplo, eu seja uma pessoa extremamente, como é que chama? Privilegiada, qualquer um pode se identificar, sabe? Porque todas as pessoas sentem dor em algum nível. Enfim, é muito importante dizer que esse filme é distribuído pela MUBI, que tá fazendo um papel muito importante na existência desse filme, que antes de ter sido colocado no papel era um filme que o diretor falou que tinha muita dúvida no sentido de como ele poderia ser feito e se ele poderia ser feito, qual que é a verba que ele teria para ser feito, porque é um filme um pouco difícil de existir, por ser em preto e branco, por tratar desses assuntos, por ter essa temática muito exclusiva. Então isso é muito legal. Amo a MUBI, sempre vou amar e sempre amei, porque tem os melhores filmes dentro dessa coisa cultzinha. Mas, gente, eu sou uma pessoa bem sem paciência, eu amo uma comédia romântica e tal, e, tipo, eu tô amando o MUBI já há alguns anos. Então não é só pra gente chata, coisa cult, sabe? Tipo, eu acho que é muito importante mesmo a gente assistir essas coisas, porque tem tanta coisa bonita e legal e, sabe? Que deveria ser muito mais popular do que é. Porque é, inclusive, muito mais simples e muito mais puro do que coisas, tipo, loucamente produzidas e com 1 milhão de efeitos especiais, sei lá, tipo. Muitas vezes nesses filmes que eu encontro que são um pouco menos conhecidos, ou que, tipo, fazem parte de uma parcela muito específicazinha das pessoas que criticam e que pensam e que estudam cinema, esses filmes, eles muitas vezes são mais simples e são feitos por menos pessoas e por pessoas que colocam tanto coração naquilo, não que as outras pessoas dos filmes mainstream, de Hollywood e tal, não coloquem coração e não queiram fazer aquilo e não lutem por aquilo e tudo mais. Mas esses filmes, eles normalmente tem tanto mais sentimento e, tipo, não uma coisa chata, sabe? Sei lá, não acho que é chato a gente fazer as coisas mais simplesmente e com mais cuidado e com mais carinho, no mínimo, do que quando é uma produção muito grande, assim, eu acho. E com mais vontade, muitas vezes, já que as coisas são mais difíceis normalmente. A atriz que faz a Caroline é a Vic Carmen Sen. Trini Ji-hon é a atriz que faz a Dagmar, que teve desde muito cedo dentro do processo de roteirização do filme e que foi uma das pessoas que ajudou a equipe a convencer a Trin a participar como a Dagmar, porque de cara ela não aceitou. E aí quando ela achou que o roteiro estava legal o suficiente, ela aceitou. Enfim, vamos ver o que mais eu escrevi aqui, porque estou hablando sem parar, né? Assim, coisas da cabeça. Última coisa que eu queria falar, esse filme faz uma brincadeira interessante com a questão de remédios psiquiátricos, porque é um filme que explora bastante a profundidade das emoções humanas e a forma como coisas ruins nos afetam e nos dão emoções absurdas e nos fazem fazer loucuras. Claro que normalmente não tão extremas quanto faz a Dagmar, mas, né? E tanto ela quanto o Peter, que é o cara desfigurado, eles tomam coisas para acalmar as suas marcas que ficam para a vida toda. A Dagmar é uma pessoa que perdeu 5 filhos, e isso faz parte da história pregressa dela, que ela fala em algum momento lá. Mas é doido, porque a Caroline, ela passa o momento que ela descobre esse absurdo acontecendo,
absolutamente amortecida e dopada e, né, tomada pelo seu próprio vazio de não sentir emoção nenhuma quando ela tá sentindo emoções muito extremas. Achei isso uma forma bastante interessante de tratar as próprias emoções, também num momento histórico em que os remédios eram explorados de outras formas e, né, dependendo até do próprio lugar social de cada pessoa. A Garota da Agulha tá ali concorrendo e tem críticas bastante legais, bastante fortes, assim. Eu acho que com razão, fiquei bastante impactada. Eu queria pedir encarecidamente para quem tá assistindo esse vídeo até agora, curtir e comentar. E eu só vou falar isso porque pra ver se lembra e tal, porque eu tô começando essa questão do cineclube, e aí é legalzinho pra mim, sabe?